uma orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para os jurisdicionados daquele tribunal, no sentido de que deveria ser considerada na contabilização as despesas com administração geral, ainda que contabilizadas na subfunção 122. Portanto, entendo que atinge o mínimo em educação e saúde. Todavia, eu estou acompanhando o relator no que se refere ao descumprimento do limite estabelecido no artigo 29A, e o motivo pelo qual estou acompanhando o relator é porque constitui crime de responsabilidade o repasse fora daquele limite. O segundo ponto que eu estou acompanhando o relator é com relação à abertura de crédito suplementar acima do valor estipulado na lei orçamentária anual. E o terceiro ponto, não envio da LDO e do PPA, que no meu ponto de vista constitui a ausência, ainda que parcial, ausência parcial do dever de prestar contas. Então, portanto, deixando bem claro que eu não estou acompanhando o relator no que se refere ao limite educação e saúde. Nos demais itens eu acompanho o relator. Senhor presidente, eu queria Tenho só uma dúvida, porque parece que Vossa Excelência está embasando o seu voto em uma informação extraprocessual que Vossa Excelência trouxe na sessão passada, advinda, se não me falha a memória, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao AUDESP de 2009. Vossa Excelência confirma? Excelência, eu não estou trazendo informação ou dados que estão fora da prestação de contas. Eu estou acompanhando o que está nos autos. Todavia, como um elemento de dialética, eu posso trazer aqui qualquer doutrina, qualquer jurisprudência que não estejam nos autos, mas que possam subsidiar o meu entendimento. E estou trazendo esse manual que orienta o gestor, como foi lido na sessão passada. Vou dispensar a leitura na sessão atual, mas se Vossa Excelência quiser, eu posso até ler para Vossa Excelência. Não, eu só queria que Vossa Excelência confirmasse que é o manual do AUDESP TCE São Paulo de 2009. Estou fazendo referência a esse manual. Você confirma? Confirmo. Perfeitamente. Vossa Excelência, obrigado. Referência. Obrigado. Existe um terceiro ponto que eu gostaria de enfrentar aqui, no que se refere ao limite com saúde, Excelência. Que foi colocado pelo conselheiro Anselmo, mas eu não estou considerando. Ele considera como que deve desconsiderar toda aquela despesa com saúde que não foi contabilizada no Fundo Municipal de Saúde. Eu, data vênia, entendo que essa é uma falha, de fato, por parte do gestor, mas se materialmente ela é uma despesa com saúde, nós temos que considerá-la uma despesa com saúde. Esse ponto será melhor apreciado quando da análise das contas do Fundo Municipal de Saúde, e aí o tribunal vai apreciar se responsabiliza ou não o gestor, em que medida vai responsabilizar o gestor daquele fundo municipal ou da Secretaria Municipal de Saúde, mas não nas prestações de contas de governo municipal, para fins de desconsiderar totalmente aquela despesa. Isso me parece estranho, porque nós julgamos também o Fundeb, que é um fundo, vamos deixar de fazer a análise do gasto mínimo constitucional em saúde, por eu entender que tem uma diretriz do Conselho Nacional de Saúde que, para mim, não vale. O que é que vale para mim? Em função disso, até ser julgado ou até ser verificado as contas de gestão do ordenador ou do Fundo Municipal de Saúde, não vamos fazer apreciação nas contas de governo. Isso é uma novidade que Excelência, eu não falei isso. Isso está sendo considerado. Não, Excelência, mas é exatamente materialmente, eu tendo a certeza que aquela despesa foi vertida para finalidade de saúde. Se materialmente eu não tenho essa certeza, se materialmente o gestor não discrimina, não comprova, o tribunal não pode agir de outra forma.
Vossa Excelência disse que ele contabilizou como despesa da Secretaria. Secretaria de Saúde. Todavia, Vossa Excelência disse que não foi vertido a despesa mediante o Fundo Municipal de Saúde, que é uma falha. Certo. Que é uma falha que vai ser considerada no momento oportuno por esse tribunal, quando da análise das contas do Fundo e da Secretaria Municipal de Educação, tá? Todavia, entendo eu, data venha, que não traz como consequência a reprovação das contas do prefeito, não é? E não traz como consequência o entendimento de que aquela despesa não é com saúde. Porque se materialmente ela foi com saúde, não é uma formalidade que vai desvirtuar aquela despesa, Excelência. É esse o entendimento. Eu quero só citar um posicionamento que o se a gente vai ficar julgando sobre hipóteses. Eu não faço isso, eu tenho meu limite de funcionamento com o que consta nos autos. Eu entendo que o gestor ele tem a obrigação de comprovar o bom e regular gasto, seja na educação, seja na saúde, seja onde mais a legislação mandar ou autorizar que ele faça. Eu não posso supor que ele fez, materialmente ou não. Isso tem que vir comprovado nos autos. E com o senhor Fernando, e Vossa Excelência é sempre muito comedido e pergunta, e o gestor foi cientificado a esse respeito? Foi, senhor Fernando. Pediu prorrogação de prazo? Pediu. Permaneceu inerte? Permaneceu. Então, até a possibilidade dele comprovar este acerto na execução da despesa foi dada. É um risco para nós, no caso, e nesta prestação de contas, abrimos um precedente que, neste caso, deixamos de analisar os gastos com saúde para julgarmos ou rejulgarmos em uma outra oportunidade, em um outro processo que não seja um processo de prestação de contas. Conselheiro presidente, por favor. Sim, conselheiro Otávio. O que eu estou entendendo disso aí é que a formalização do gasto, de vez de ter sido pelo fundo, que é onde deveria ser feito, ele foi feito pela secretaria diretamente. Ou seja, o gasto existiu. Então, não existe o dolo de você ter usado o dinheiro de outra forma. Ou seja, a gente está aceitando aquilo que efetivamente, se ele tivesse dito que é do fundo, que está escrito ali. Então, eu não vejo, eu sinceramente, eu estou entendendo dessa forma. Não estou entendendo, eu acho que para o conselheiro Rodrigo, lá na frente, se houvesse tirar uma dúvida, se houve uma discrepância através da análise das contas de saúde através do conselho. Então, eu estou entendendo isso com maior naturalidade. Houve um erro, e esse erro é um erro que tem que ser corrigido. Mas ele, efetivamente, não tira o mérito da questão com relação ao gasto com a saúde, na minha visão. Então, vamos continuar. Colhendo os votos. Conselheiro Rodrigo, quer já proferir seu voto? Concluído. Considero o voto do conselheiro no que se refere ao descumprimento em educação e saúde, pelos fundamentos que eu já mencionei. Não vou entrar em conflito, não vou entrar em... Eu acho que o interesse mais interessante é a gente trazer um entendimento do tribunal. A minha finalidade não é essa. Todavia, acompanho o relator no que se refere ao descumprimento do artigo 29A, à abertura de crédito suplementar acima do limite estabelecido na lei orçamentária e ao não envio da LDO e do PPA daquele gestor. Então, Aí você fica com a conclusão final do relator. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Ok. Então, acompanhando o relator, conselheiro Dr. Sérgio, substituto Dr. Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu já havia mencionado aqui em outra oportunidade que, com relação ao cálculo
do gasto, tanto com a manutenção e desenvolvimento do ensino, quanto com ações e serviços públicos de saúde, o cálculo que eu procedo no exame dessas prestações de contas é muito distinto do que faz o conselheiro relator Anselmo Brito, assim como apontou o conselheiro Rodrigo Siqueira. Então, assim, existe uma divergência que isso tem uma repercussão muito grande nas contas. Tanto é que, com a indagação do conselheiro Rodrigo, o conselheiro relator informou que, considerando aqueles gastos do programa 122, que é a administração geral, ele cumpre aqueles limites constitucionais. Eu gostaria de informar que nesse programa de despesa, eles são contabilizadas ali as despesas gerais da administração que vão fazer parte da consecução daqueles serviços, tanto da educação quanto da saúde. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o gasto com a remuneração, por exemplo, da secretária, provavelmente está contabilizado ali. E a secretária, digamos lá, da saúde ou da educação, é óbvio que a remuneração dela vai compor o gasto com a educação. E assim também várias outras despesas, por exemplo, o gasto com o material de expediente da secretaria, que por exemplo, que é contabilizado nesse projeto. Isso tudo, todos esses gastos visam a consecução do objetivo que é prestar aquele serviço da melhor forma possível. Então, assim, claro, tem a legislação própria que diz o que não constitui despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, que ali é muito claro o que não constitui. E aí nós precisaríamos ver dentro dessas despesas o que realmente foi contabilizado ali e que não pertence, de fato, ao gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, e no caso lá também com ações de desenvolvimento de saúde, que são muito poucos. Então, se nós fizéssemos, por exemplo, alocássemos aquelas despesas que realmente são pertinentes, aquelas ações de saúde e ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, nós vamos ver que o município aí vai cumprir, sim, com esses limites. Então, isso é muito sério, porque são esses limites, na minha compreensão, que vão pesar para que o município tenha suas contas pela aprovação ou rejeição dessas contas, especialmente, não apenas isso, mas isso é o maior peso, porque descumpre um preceito constitucional. Embora também que a aplicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde, a Constituição determina, não me recordo agora qual artigo do ato das disposições constitucionais transitórias, que elas devem ser aplicadas por meio de fundo de saúde. Isso está na Constituição. Mas então, assim, ele não aplicou por meio do fundo esses recursos. É claro, ele descumpriu ali um preceito constitucional, mas isso não implica o descumprimento de que ele aplicou aquele limite. Quer dizer, ele fez, o procedimento não foi o procedimento previsto no ordenamento jurídico, mas ele não deixou de aplicar os recursos como prevê também a Constituição e naquele percentual de gasto também. Então, isso é muito importante para
com relação a essas contas. É claro, o conselheiro também relatou outras irregularidades que eu reputo também grave, mas eu, diferentemente do conselheiro Rodrigo, eu penso que esse fator aqui, ele não justifica a rejeição dessas contas. Então, portanto, eu faço uma conclusão diferente da que chegou o doutor Rodrigo Siqueira. Eu ouso aqui divergir do conselheiro relator, especialmente em razão desses dois fatores aqui, dele ter cumprido, sim, no meu entendimento, esse gasto, tanto com manutenção e desenvolvimento do ensino, quanto com ações de serviços públicos de saúde. Portanto, eu entendo que essas contas não devam ser rejeitadas por essa Corte de Contas. Excelência, eu tenho uma dúvida. Conselheiro Anselmo. Excelência, Vossa Excelência. 5 pontos me levaram a pedir a rejeição. Já não mais o tribunal, pelo menos parte dele entende que mesmo que haja descumprimento dos limites constitucionais, o tribunal não deva reprovar as contas. Mas fora isso, tem também um outro limite que também pode entrar na mesma toada, que é o limite de repasse do 10º. Terceiro ponto. Quarto ponto, a abertura de créditos adicionais sem o substrato legal. Quinto ponto, déficit orçamentário. Não foi somente o descumprimento dos limites constitucionais de educação e saúde. Foram mais esses 3 pontos. Aí essa é a minha dúvida quanto ao voto do conselheiro Sérgio com relação a esses outros pontos. Se ele também não considera descumprido o limite do 10º, se ele tem aqui, evidentemente, certeza que os créditos adicionais abertos o foram com substrato na lei, e também se o déficit orçamentário calculado ele não existiu. Eu acho que só assim pode esse tribunal decidir de uma forma diferente. Essas são minhas dúvidas, senhora presidente. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu acho que o conselheiro relator não ouviu o meu voto. Eu disse que as demais irregularidades por ele relatadas, no meu entendimento, não justificam a rejeição das contas. Vossa Excelência mantém o seu voto Mantenho o meu voto divergente do relator. do relator. Pela Aprovação com ressalvas. Com ressalvas. Com as ressalvas Aqui em citadas. relação a... Excelência, eu gostaria de ouvir as ressalvas de Vossa Excelência. Quais seriam? Senhor conselheiro, com as ressalvas que Vossa Excelência acabou de relatar aí. Os limites. Da transferência para o poder. Foi o Não, percentual olha que só, foi então, passado. eu vou repetir meu voto, licença, então. Eu divirjo do conselheiro relator, porque eu entendo que aqui houve o cumprimento desses 2 limites. As demais irregularidades relatadas pelo conselheiro Anselmo Brito, Merece apenas ressalva. eu entendo que isso aí pode não merece a rejeição em razão dessas irregularidades. Apenas isso. Então, o meu voto é divergente, divergente do conselheiro relator. Eu entendo que essas contas elas podem ser aprovadas. Com ressalvas. Com ressalva. Aprovadas com ressalvas. Seria esse o seu voto? Com as ressalvas referentes às restrições, às demais irregularidades, exceto essas 2 aqui que eu entendo que foram cumpridas. O percentual. Senhora presidente, eu acho Senhor que Rodrigo. é importante esse debate, Sim. né, até mesmo para que o tribunal ele pacifique seu entendimento, né? Eu, particularmente, eu tenho algumas dúvidas, né, no que pode ser considerado grave ao ponto de significar a rejeição das contas de governo, né? Eu da mesma forma que o conselheiro Sérgio, não consigo
observar, encontrar aqui o descumprimento no que se refere à educação e saúde, mas aí existem esses dois pontos. Como já havia um precedente dessa corte em processo da minha relatoria, tanto no que se refere ao não encaminhamento da LDO e do PPA, como configurador de ausência parcial de prestação de contas, e também como havia um precedente meu acompanhando o conselheiro Anselmo no que se refere ao não cumprimento do limite do artigo 29A de repasse ao Poder Legislativo, eu acompanhei o relator nesses pontos. Mas confesso que são pontos que a gente precisa amadurecer, refletir. Cada caso também é um caso. E cada caso também é um caso. Qual percentual ultrapassou? Qual foi o percentual que ultrapassou, conselheira Sam? Você tem como do limite? Excelência, eu fico assim até constrangido em falar em termos de percentual, porque eu acho que a sessão de hoje, por esse Tribunal de Contas, é outra sessão histórica, mas eu vou aqui falar. A Constituição, ela disse, vou citar exemplos. Vamos fazer um concurso a hora, 8 horas para entrar. 8h01, 8h02, 8h30, 10 horas, não entra. Temos uma nota mínima. Isso aqui eu queria até parabenizar aqui os alunos da Escola Marroquim, Quintela Cavalcante, e que vocês verifiquem a importância de ser um bom aluno. Que a arguição é boa, mas é por isso mesmo que faz com que nós nos sobressaiamos. Se a nota mínima na escola de vocês para passar é 7, se vocês tirarem 6,99, vocês não vão passar. Isso não é verdade? Pois é. O Tribunal de Contas pensa diferente. Embora com gastos, inclusive, para a área de vocês, tão sofrida que é a saúde, a educação. Mas também saúde. O conselheiro está jogando contra a gente. Peraí, conselheiro. O tribunal não pode Não, excelências, eu estou me manifestando. conselheiro. Não, excelências. Não vamos aceitar. Me desculpe, excelências. Absolutamente. Não, Não é forma, não. não. Condução, não. Vamos Não, manter a ordem, por excelência. favor. Mas, Silêncio. excelência, eu queria só que o respeito, excelência, a gente não exige, a gente conquista, excelência. Conselheiro, eu acho que ela vai parar A gente exige. Vai. Por favor, conselheiro Anselmo. Eu vou falar o Dá 5 percentual. dias, pressão, por Se favor. não continuarmos, vamos ter que suspender a sessão por 5 Não minutinhos. precisa, Só para a gente excelência. acalmar, para não... Já aconteceu algo mais grave e Não. até agora não foi Conselheiro suspensa a presidente, sessão. por gentileza. Vou falar o percentual, A excelência. gente está querendo estabelecer um nível, porque senão o conselheiro Anselmo quer baixar o nível. Por favor, conselheiro. Nível, Vamos, excelência. Nível, excelência. Vossa Excelência Nível. Vossa Excelência Nível. ironizando Por favor, e não pode conselheiro. ironizar os colegas. Conselheiro, Não, eu vou suspender a excelência. sessão por 5 minutos. Por Não, favor. excelência. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Por favor. Eu aguardo. Aguardar.